no estacionamento do Bosque dos Jequitibás. O objetivo desses escritórios móveis é atuar na prevenção de doenças. Então, animais atendidos, eles são microchipados, recebem vacina se houver a indicação e o atendimento é por ordem de chegada. Não tem atendimento prévio, agendamento pela internet, por exemplo. Não é necessário fazer esse agendamento, basta ter 18 anos ou mais, apresentar documento pessoal, comprovante de residência em Campinas e levar o animal doméstico para esse atendimento veterinário. 10 da manhã, 55 minutos, e o ouvinte da Rádio Bandeirantes participa trazendo situações de momento também na região central da cidade. Aqui no Manhã Bandeirantes, o ouvinte tem voz e a gente quer saber quais são os problemas a serem resolvidos na cidade. Bom dia, pessoal da Band. Eu sei que não é o tema que vocês estão falando hoje no programa, mas eu tinha que falar porque não tenho uma voz para poder falar sobre isso. O banheiro público que tem ali na 13 de maio, já faz mais de um mês que está fechado, né? E ali também era um lugar que você podia tomar uma água, usar o banheiro, mulher que tinha criança, tem fraldário lá, né? Então, tá fechado. E além de tudo isso daí também, o outro banheiro que podia ser usado, que é lá no terminal central, eles fecharam o terminal, então se você não for pegar o ônibus, você não pode usar o banheiro, né? Se estiver apertado aqui no centro, né? Eu moro no centro, então eu consigo resolver meu problema, mas a maioria das pessoas, né? E fora que ali tem muito morador de rua, que talvez seja a única opção para eles usar o banheiro, né? Então, a prefeitura um monte de obra aí não consegue arrumar um banheiro que está mais de meses fechado, né? Eu acho uma pouca vergonha, né? Porque se eles fizeram banheiro, por que não funciona essa porcaria, né? Então é isso aí. Alexandre Centro. Bom dia e boa semana para vocês. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela mensagem. Nós vamos encaminhar a demanda também à prefeitura para fazer essa cobrança. Lembrando que esses banheiros são recentes. Eles foram instalados na 13 de maio em 2019 e agora fechados, portanto, para reforma. E a cobrança do Alexandre de Oliveira, morador do centro, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agradecendo também a mensagem do Adriano Vermelho, que nos escreve: nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É inegável que coisas ruins e boas estão acontecendo. Exemplo, férias forçadas de mais uma montadora, ao mesmo tempo que outra está voltando. Análise do aumento da gasolina e faça também essa reflexão, é o que o Adriano propõe. Mas considere a estabilidade em outros combustíveis e veja na agricultura que reclamam do renascimento do MST, mas não há como negar que o Plano Safra agora é mais de 20% maior que o último. E assim temos vários exemplos que, dependendo do viés político que você escolhe, verá o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Isso faz parte. Obrigado, Adriano Vermelho. Obrigado a todos que participam com a gente pelo 97102-1493. Se você tiver também reclamações no seu bairro, no local onde você trabalha, onde você circula, assim como fez o Alexandre de Oliveira, você também pode mandar a sua mensagem, que o nosso Manhã Bandeirantes também é um espaço para você cobrar o poder público. Falando em obras em Campinas, em reforma, o Mercadão da cidade já há algum tempo está passando por algumas dessas obras. E o Gustavo Gimenez traz novidade para a gente, porque essa semana há um início de um atendimento numa estrutura provisória por ali. Explica pra gente como está o Mercadão a partir desta segunda-feira, Gustavo. Muito bom dia para você. Oi, Heitor, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. E olha só, é a reforma no Mercadão Municipal aqui da cidade. Começa, claro, né, essa semana, uma outra realidade para os comerciantes que vão ter que deixar a estrutura ali do mercado para ir para uma estrutura provisória que está instalada ali no estacionamento do local. Não foi ainda falado, especificado em qual dia exatamente, porém a mudança vai acontecer já o máximo essa semana aí, que é o início do período de reforma do espaço. Aliás, essa reforma está orçada em mais de 6 milhões de reais, envolve uma revitalização completa da infraestrutura do prédio, e agora vai ganhar também um mezanino, né? Quem conhece o mercado municipal de São Paulo sabe como é essa ideia de mezanino. É que o mercado municipal tenha também aquela outra parte gastronômica, tem uma parte superior ao piso ali, onde as pessoas vão poder também
ter aquele momento de lazer. A previsão da Prefeitura de Campinas é que as intervenções sejam concluídas em 12 meses. Nesse período não haverá espaço aí para estacionamento no Mercadão. Então, portanto, a ideia é que esse Mercado Municipal de Campinas agora ele não seja só aquele espaço que a gente vai comprar o peixe, às vezes na Semana Santa, ou diariamente comprar uma carne, ou comprar aquele tempero, às vezes até as frutas, legumes, enfim, infinitas possibilidades, infinitas também não, mas inúmeras possibilidades ali dentro do Mercado Municipal, mas também seja um espaço para atrair pessoas de fora, para ter aquele espaço bacana, comer alguma coisa, tomar alguma coisa e acabar aí socializando também. Então, essa é a ideia daqui para frente, mas por enquanto, transtorno, talvez, né? Para quem precisa, por exemplo, estacionar ali no local, não vai ter estacionamento fácil. Do lado de fora ali, as vagas são poucas, né? E tem, claro, a Zona Azul. E tem também estacionamento que vai acabar lucrando, sem dúvida nenhuma, nessa época aí, pelos próximos 12 meses, enquanto não houver o espaço ali adequado para o estacionamento, por causa dessas tendas que foram montadas ali do lado de fora, Heitor. Gustavo Gimenez, agora às 11 horas da manhã, infelizmente aconteceu de novo. Rodovia Miguel Melhado, a Vinhedo Viracopos, né, que passa pela região do Campo Belo e outros bairros que são cotados por essa importante rodovia. Já não é de hoje que há relatos de violência com assaltos. Trouxemos muitas reportagens sobre esse assunto na tela da Band, da chamada Gangue da Lombada. São criminosos que se aproveitam de lombadas onde o motorista precisa reduzir a velocidade para anunciar o assalto. E nesse final de semana foi registrado mais um crime com uma vítima que saía do aeroporto de Viracopos e passava ali pela Miguel Melhado. Conta pra gente como tudo aconteceu. Exatamente, Heitor. Foi nesse domingo a mulher, portanto, vítima de roubo na Miguel Melhado de Campos, quando saía do Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas. Foi uma dupla de criminosos que tentou roubar o carro dela. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos renderam a vítima e fizeram com que ela descesse do carro. Na sequência, pegaram o veículo dela e fugiram. Foi pedido então que os criminosos parassem o veículo. Assim que a Polícia Militar foi acionada, né, houve uma perseguição, ainda que rapidamente, por cerca de 3 quilômetros. Os criminosos não pararam o veículo, né, não obedeceram o pedido da polícia. Eles só pararam de fato na Avenida Pedro Paulo Columbari, isso no Jardim Itaguaçu. Eles conseguiram descer do veículo e fugir a pé. Não foram alcançados, portanto, pelos policiais. Veículo roubado foi recuperado e devidamente devolvido à vítima. Então, tivemos aí, foi colocado aqui como tentativa de roubo, né? Mas para o pessoal de casa entender, houve o roubo, de fato foi concretizado, os criminosos saíram com o carro da vítima, mas, né, como a polícia foi rápida ali, eles conseguiram então encontrar os criminosos, deram sinal de parada, houve perseguição, só que nesse momento então os criminosos conseguiram parar o veículo, desceram e correram a pé de forma que eles não fossem presos. E aí o veículo acabou voltando para a proprietária, voltando para a dona, mas só reforça, Heitor, a insegurança ali daquele espaço, insegurança daquele local. Você falou das lombadas, né? De fato, ali é uma via muito complicada, né? Hoje a gente tem aquela proposta e as obras ali para duplicação, mas assim, é uma via que passa no meio de inúmeros bairros, e esses bairros as pessoas circulam muito ali. Isso faz com que as lombadas sejam necessárias para evitar acidentes, mas criminosos se aproveitam das lombadas para aí sim realizar crimes. As lombadas são importantes, né? Como eu disse, para evitar os acidentes, mas infelizmente, apesar da parte boa, os criminosos utilizam então dessa estratégia para fazer as abordagens nas pessoas, abordagens nas vítimas. E foi o que aconteceu. E já relatamos também mortes, né, Heitor, envolvendo casos semelhantes, casos do tipo aqui em Campinas, principalmente na Vinhedo Viracopos. E para você que me acompanha pelas estradas, tem interdição nesse momento de uma das faixas da Campinas-Mogi, na pista sentido Campinas, de quem está vindo para Campinas no quilômetro 135 por conta do atropelamento de um lobo-guará.
Então, uma das faixas interditadas para, primeiro, a retirada do animal da pista, depois também investigação do que provocou, de onde saiu esse animal. Isso é sempre importante para que seja feito um planejamento com passagem de fauna, que são alguns refúgios para que esses animais não sejam expostos no meio da área urbana e também para a proteção da população em geral. E quem estiver na Campinas Mogi já fique atento também com os valores do pedágio. Audiência rotativa aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, pedágio mais caro desde o último sábado, desde o último final de semana, e será o preço daqui para frente. É um reajuste anual já programado que faz parte do contrato de concessão das rodovias, né, Gustavo? Exatamente, mas muita gente é pega de surpresa, não tem dúvida disso, né? Mesmo porque esse aumento foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira, né? Para, entre aspas, facada, já vi no sábado, chegar esse aumento aí pro pessoal que acaba sofrendo, né? No sábado nem tanto, no domingo nem tanto, mas na segunda-feira, quando acaba utilizando essas rodovias aqui, e a gente tá falando de rodovia na região de Campinas, são rodovias utilizadas muitas vezes por avenidas. Tivemos o censo ali que mostrou, por exemplo, que a população de Campinas cresceu, mas não cresceu tanto. As cidades no entorno acabaram crescendo mais, até porque as pessoas moram em cidades ao redor e acabam vindo para Campinas para trabalhar, por exemplo, ou vice-versa, né? Mas olha, temos aqui a situação de pedágios caros. Professor Zeferino Vaz, por exemplo, o pessoal pagava ali R$10,60, agora já está pagando R$11, aumento de 40 centavos. Isso é no quilômetro 135, no quilômetro 132, também da Zeferino, o aumento foi de 14,70 para 15,30, aumento de 60 centavos, portanto. Temos outros destaques para Bandeirantes em Sumaré, no quilômetro 115 ali, mais ou menos, né, para o pessoal se localizar, saiu de R$10,40 para R$10,90, 50 centavos a mais, né? No final do dia a gente coloca aí, com certeza, R$1 e de volta para quem pegar esse trecho. R$1 aí, com certeza, vai fazer a diferença quando a gente olhar por um período mais longo. Na Anhanguera, tivemos de R$11,70 para R$12,20, isso no trecho de Valinhos, ali quilômetro 81, 82, aumento de 50 centavos. Olhando também para Ademar Pereira de Barros, a Campinas Mogi, que o Heitor citou há pouco, saindo de R$15,20 para R$15,80, aumento também de 60 centavos. E na Santos Dumont, temos aí aquele aumento que dói muito mais. É de 60 centavos. Mas vai para R$17,40, sai muito de R$16,80 para R$17,40. Esse aqui que eu acho que é o pedágio mais caro aqui da região, não vou nem falar que eu acho, eu tenho certeza que é. O de Jaguariúna ali tá quase, né, tá concorrendo, R$15,80, mas o de Indaiatuba, esse aí não tem dúvida nenhuma, Heitor, muito caro mesmo, né? É o mais caro da região, não é o mais caro do estado, Sim. Porque o pedágio da Imigrantes é uma coisa absurda. O pedágio para quem vai ao litoral sul de São Paulo, bem que você paga uma vez só, você paga na descida, não paga na subida, mas ainda assim o pedágio da Imigrantes para o motorista é o mais caro do Brasil. Pelo menos 35 centavos. Eu não sei se você está procurando isso, mas eu vi agora... R$35. Eu vi agora há pouco, fiz uma pesquisa sobre isso. É de fato mais caro e ele dói no bolso, né? R$35 é muita coisa. Ele sobe de R$33,80 para R$35,30. Então, e foi o maior aumento, né? Mas faz a conta aí. O de Indaiatuba, se você for e voltar, tá quase o mesmo preço. Porque você paga as duas pernas, né, de viagem, ida e volta. O de Indaiatuba ficou quanto, Gustavo? Vamos fazer essa conta. R$17,40. R$17,40. Eu vou pôr na calculadora porque eu sou de humanas. Enquanto isso, deixa eu falar da base do preço aqui para o pessoal de casa. É a base do preço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA mesmo, um dos índices da inflação. Foi com base nisso que ocorreu o aumento aí que a gente relatou para o pessoal de casa. O último aumento aconteceu em dezembro de 2022. Então, tivemos aí 6 meses de trégua, né? 6 meses sem aumento, mas acaba, claro, doendo no bolso da população. Segunda começando e o mês começando também com aquele aumento, né, Heitor? Pedindo perdão aos especialistas em matemática que me ouvem, porque a conta era muito fácil, 17,40 vezes 2 dá 34,80. Mas eu não quis correr o risco porque eu sou de humanas. Agora, ida e volta para o pedágio de Indaiatuba por um trecho extremamente curto,
R$ 34,80. O pedágio mais caro do Brasil, da Imigrantes, R$ 35,30. A gente se choca quando vai descer para o litoral. Meu Deus, como é caro esse pedágio. Mas quem faz esse trajeto Campinas-Indaiatuba todo dia paga muito caro para um período, para um trecho curto, porque é um trecho extremamente curto. Quem tem a placa de Indaiatuba tem a possibilidade de cortar o pedágio por dentro, ali na região do Helvétia, mas ainda assim também é um desgaste, é uma volta, é um desgaste para o carro. Então esses preços precisavam ser revisados e foi promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas. Então é importante que haja essa cobrança. Claro que isso não vai ser feito nos primeiros 6 meses, é um contrato que já prevê todo o primeiro dia de julho, esse tipo de reajuste, mas é algo que precisa ser revisto, porque é muito caro andar de carro nesse país e nesse estado de São Paulo. Exatamente, Heitor. E assim, até eu não vou fazer a propaganda da concessionária, mas quem vai, por exemplo, para o litoral norte vai acabar pegando ali um pedágio bem barato, pelo menos estava a última vez que eu peguei, faz tempo que eu não vou, mas ali abaixo de R$3, pelo menos a última vez, R$3, R$4, e vai encontrar um asfalto muito bacana. São as novas concessões que foram implantadas para o pedágio ser mais barato, mais em conta, e principalmente, né, para o pessoal ter resultado. A gente sabe que as rodovias do estado de São Paulo são uma das melhores do Brasil, se não as melhores do Brasil, mas ainda assim paga-se muito caro para isso. Vamos tentar, né, pagar mais barato e usar o melhor, né? Custo-benefício, essa é a palavra. Gustavo Gimenez, 1 da tarde. Oi, pois não, diga, Prudente. Não, só queria concluir que olha o tanto de pedágio na região metropolitana de Campinas. É um absurdo, né? Agora eu quero saber, cadê os prefeitos? Cadê as agências que reúnem os prefeitos para ir lá pressionar o governo do estado para resolver essa situação? É um absurdo se pensar numa região metropolitana com tantos pedágios. Porque quem mora em Jaguariúna paga metade do preço, mas quem mora em Campinas e precisa ir para Jaguariúna todos os dias, paga o preço total. Vai para Indaiatuba, paga o preço total. Você vai para Americana, para não pagar o pedágio, você tem que atravessar Nova Odessa, Hortolândia ali, para não pagar o pedágio. Então, cadê os prefeitos para irem lá reclamar com o governador? Como pode uma região metropolitana, uma metrópole, e o IBGE mostra isso, que a população está morando principalmente nas cidades do entorno, e isso deve ficar mais intenso nos próximos anos, não toma uma atitude quanto a isso? É um absurdo, é uma vergonha, para não dizer outra coisa aqui no ar, o que a população da região metropolitana de Campinas tem que pagar para se locomover em cidades que estão grudadas uma na outra, em que as pessoas têm familiares, têm o trabalho, têm negócios nas cidades vizinhas. Então, não tem justificativa. Trajetos tão curtos com pedágios tão caros. E aí fica aqui a minha indignação com os prefeitos, que veem isso acontecer e não fazem nada. Como quando o Viracopos foi criticado por ter uma passagem aérea muito alta, foi feito toda uma fumaça que se ia discutir essa questão e nada foi feito. É preciso sim, os prefeitos têm que ter força política para ir cobrar o Estado. A população da região metropolitana de Campinas não pode pagar um pedágio tão caro para se locomover como se fosse na esquina. Isso é um absurdo. Eu fico indignado quando eu vejo o preço desses pedágios, porque a gente está se locomovendo dentro de cidades vizinhas que fazem parte de uma região metropolitana. Não é possível um negócio desse. Fora o IPVA caríssimo que todo mundo paga todos os anos, que seria utilizado exatamente para fazer a manutenção das estradas. Lembrando que a proposta que já vem de alguns anos anteriores é o tal do pedágio ponto a ponto, em que você paga apenas pelo tanto que você trafegar, mas na prática isso não foi colocado em funcionamento, pelo menos para grande massa. Por exemplo, na SP075, que é a famosa Santos Dumont, tem direito ao cadastro quem mora na cidade de Indaiatuba e seja proprietário de um veículo de passeio emplacado em Indaiatuba. E aí você tem um tag especial. Na SP360, só pode quem é licenciado no município de Itatiba. Então, ela está muito restritiva, muito pouco informada ainda a população, essa possibilidade do ponto a ponto. E muitas praças de pedágio onde ainda não tem essa opção. Anhanguera, Bandeirantes, entre outras. Então, é algo muito sensível aqui no estado de São Paulo, porque está tudo ficando caro, gasolina sobe, desce,
custo de veículo cada vez mais alto e o pedágio nessa conta faz com que o ganho real do trabalhador seja cada vez menor, porque o custo para ir trabalhar, ir e voltar está muito alto. Certo, Gustavo? Exatamente, Heitor. É a situação muito complicada que tem que ser revista, né? É aquela famosa visão cosmopolita. Cada vez mais a gente mora numa cidade e trabalha em outra, tem família na terceira cidade, tem uma amizade na quarta cidade e a gente não pode só viver de redes sociais e fazer aquele encontro virtual, né? Precisa do encontro presencial mais do que nunca. É hora de se repensar isso. E claro, né, pensar em cidades daqui para frente cosmopolitas. Gustavo Gimenez, 13h, comanda o Acontece na tela da Band e volta amanhã também aqui com mais informações no Manhã Bandeirantes. Obrigado, Gustavo, bom trabalho para você. Ótimo dia, todos os detalhes e as imagens desses assuntos logo mais 13h no Acontece. Aproveitem então o dia, até mais, tchau. 11h15, o ouvinte Cleiton Silva escreve: inocente, prefeitos acharem ruim cidade que tem pedágio. Recebem parte do que é cobrado. Então você já sabe, na visão do ouvinte, os prefeitos não vão brigar para a redução do pedágio, porque, de certa forma, isso também está movimentando o cofre da prefeitura. Tem mensagem do ouvinte chegando também sobre os assuntos de Campinas, a partir de agora, pelo 971021493. Bom dia a todos da Band, aqui é o Juarez de Paula, parabéns pelo programa, pela toda a parte técnica aí do programa. Olha, gente, falando sobre o Mercadão, eu recebi fotos, né, assim, do possível Mercadão futuro. Eu achei uma coisa muito bonita, mas eu espero que o poder público não transforme o Mercadão como transformou nossas feiras livres. Para você comer um pastel, você tem que levar uma barra de ouro, é um absurdo. Então, nós estamos num país em que o salário mínimo é R$ 1.300 e o pessoal cobra R$10 de um pastel, ou seja, você compra 2 quilos de farinha de trigo e o cara vende um pastel para você. Um abraço, gente. Fica com Deus. Muito obrigado ao Juarez, mandando mensagem também aqui na manhã desta segunda-feira. Eu prometi para esse bloco a repercussão do processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas eu tenho só um rápido intervalo, curtinho, e na volta tem reportagem sobre esse assunto e vai ser o tema do nosso bloco final aqui no Manhã Bandeirantes. Continue com a gente e continue participando também pelo WhatsApp. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo. Fui no app BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei. Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas. Tudo bem rápido, prático e seguro. Agora, até sobra um pouquinho para guardar. Entra no app BB e sai das dívidas. Banco do Brasil. Para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 19 minutos. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo agora a repercussão no último final de semana
do processo de inelegibilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não poderá concorrer a cargos públicos pelos próximos 8 anos, o que inclui no meio do caminho a eleição presidencial de 2026. Tem reportagem com a Alana Canepa ouvindo alguns dos principais personagens envolvidos nessa discussão. Na primeira entrevista, minutos depois do veredito, Jair Bolsonaro comparou a condenação à facada que recebeu em Juiz de Fora. Um dia que passou para ser emblemático para mim, como foi o meia-dúzia de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente, hoje levei uma apunhalada com essa adesão. Quem levou a apunhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. O ex-presidente garantiu que não sai da política. A gente vai continuar trabalhando, pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim, ela existia, mas não tinha forma. Ela começou a ganhar materialidade. O maior desafio da direita é manter o capital político do ex-presidente agora que ele está impedido de disputar eleições por 8 anos. É aglutinar o apoio que rendeu 58 milhões de votos nas eleições de 2022 em torno de um candidato, um herdeiro para o legado de Jair Bolsonaro. Até agora, 4 nomes despontam como possíveis sucessores na disputa pela presidência da República em 2026. 3 governadores, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas, Romeu Zema e do Paraná, Ratinho Júnior, e a senadora e ex-ministra Tereza Cristina. O presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, disse pelas redes sociais que a injustiça será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. Segundo ele, o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e de 2026. Ministros de Lula também reagiram. Alexandre Padilha disse que Bolsonaro inelegível não é sobre as eleições de 2026, mas sim sobre o papel do ex-presidente nos ataques à democracia, ao não aceitar o resultado das urnas. O ministro da Justiça disse que a democracia venceu o mais duro teste de estresse das últimas décadas. 2 propostas de aliados foram protocoladas para tentar salvar Bolsonaro. O ex-ministro Ciro Nogueira sugere perdoar todos os candidatos a presidente e vice-presidente que tenham sido processados, condenados ou declarados inelegíveis, e o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, propõe perdoar todos os políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022. Olha, ouvintes dividindo opinião aqui pelo nosso WhatsApp 971021493. E eu quero compartilhar com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, um pouco de como, às vezes, as pessoas têm essa opinião também sobre quem está desse lado de cá do microfone. O Pedro Henrique escreve: mesmo com vocês passando pano todos os dias para o Bolsonaro, ainda existe justiça nesse país. O próximo passo é Bolsonaro ser preso, para a tristeza de muitos e a alegria de boa parte. Agora, o ouvinte manda mensagem de áudio também pra gente neste momento. Boa tarde, Band de Campinas. Aqui quem fala é o André do Jardim Nova Europa. Tudo bem com vocês? Sei que vocês todos aí são esquerdistas, mas eu vou dizer para vocês, quero dar parabéns ao nosso Supremo Tribunal Federal pela grande atitude que teve de soltar um bandido para virar presidente. E agora, por essa perseguição ao presidente Bolsonaro, porque ele se manifestou dizendo que não confia nas urnas. Isso daí é um motivo para tornar ele elegível. Isso é um motivo que torna um problema para o Brasil estranho. Eu acho que ele torna um problema para o Brasil é ver um corrupto tirando o sarro da nossa cara e hoje está na presidência da República. Deus, pátria e liberdade sempre. Passadas as porradas dos dois lados, Thiago Prudente, vamos analisar o que fica de fato. Jair Bolsonaro vai ter que escolher um sucessor e alguns nomes foram citados, 3 deles com cargos públicos, governadores de importantes estados. Romeu Zema, governador de Minas, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. Do outro lado, internamente o que se fala no governo é que agora não é hora mais de citar Bolsonaro, para não ficar invocando o nome de alguém que a gente sabe que tem uma popularidade muito forte e que pode, de alguma forma, ainda criar sombra sobre o governo. A esquerda vai tentar, dentro dessas regras que o governo vem colocando, isolar Jair Bolsonaro, que, por outro lado, vai precisar manter o nome político, porque, estando ou não na urna, ele quer fazer parte do próximo processo eleitoral.
Exatamente. Fiquei feliz aí com as duas mensagens, né, Heitor? Porque demonstra que os dois lados ficam irritados. Quer dizer que a gente está fazendo o nosso trabalho. Que não é defender nenhum dos lados, né? É apenas apresentar os fatos, né? Bom, eu parto do ponto, Heitor, de fazer uma análise desse caso, não sobre o mérito da ação, a gente já falou sobre isso aqui, e as pessoas muitas vezes não querem entender à luz dos fatos. A sua opinião, a sua predileção ideológica fica acima dos fatos, e aí fica muito complicado mesmo. Quanto a essa questão do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, eu coloco que agora, inelegível, o grande X da questão é quanto tempo Bolsonaro vai conseguir se manter relevante para essa direita, ou extrema-direita. Por que eu digo isso, relevante? Porque ele não é mais o centro das atenções, ele não pode ser votado. Claro que muita gente vai levantar aqui, ele é um grande cabo eleitoral, sem dúvida ele é, mas ele é só um cabo eleitoral, ele não é o candidato. E quando esses candidatos se vencerem as eleições, que posição que Jair Bolsonaro vai ficar? Então é isso que a gente precisa ver daqui para frente. Política é um ambiente complicado, é um ambiente onde as coisas mudam muito rápido, é um ambiente em que tudo se modifica de uma hora para outra. Então eu acho que o grande desafio do ex-presidente agora é se tornar relevante não apenas como cabo eleitoral, mas alguém que tome decisões. E querendo ou não, outras figuras como as levantadas aí, e eu coloco Michele Bolsonaro também, correm por fora para ter esse legado do ex-presidente. É claro que está muito cedo, para falar de 2026 ainda é muito cedo, porque dependendo de como o governo atual chegar avaliado lá, pode-se tomar uma outra atitude pela direita brasileira, de não colocar um candidato tão competitivo e apostar em 2030, porque disputar com o governo que está aí é muito complicado, como foi complicado quando o Bolsonaro estava no poder também. Disputar com qualquer pessoa que está no poder é muito complicado você conseguir vencer. Então é um cenário que ainda é muito incipito para saber o que vai acontecer. Quanto a isso, acho que a questão agora é como o Bolsonaro vai conseguir se manter relevante, porque essa estratégia do governo de deixar de citar o nome de Bolsonaro é exatamente para tentar jogar ele para escanteio, e isso agora vai ser um papel que ele tem, porque ele não vai brigar apenas com a antiga oposição e agora governo, ele vai brigar com pessoas do mesmo espectro político que ele, que buscam o seu espaço. E detalhe, Bolsonaro não perdeu os direitos políticos, ele perdeu ele não pode se eleger, mas ele tem os direitos políticos, então ele pode participar de campanha e tudo, mas eu acho que a grande luta nesse momento é na própria direita. Não sei se você concorda comigo. Concordo, e acho que o termômetro vai ser a eleição municipal do ano que vem, com o Bolsonaro apoiando nomes fortes nas principais capitais e outras grandes cidades brasileiras. Há ainda dúvida se algum dos filhos será candidato. O nome de Eduardo é colocado como um possível candidato a prefeito de São Paulo. O nome de Flávio Bolsonaro é colocado como um possível candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E aí a gente vai sentir um pouco o termômetro, se eles saírem candidatos ou não, ou se Bolsonaro apoiará alguém que já esteja no cargo ou fora do cargo e o peso que isso terá. Acho que Bolsonaro não termina a vida política de jeito nenhum com esse processo no Tribunal Superior Eleitoral, mas que muda o desenho para 2026, isso acho que é inegável. 11 da manhã, 28 minutos. O papo tá bom, mas a gente fica por aqui. Tiago Prudente, reforçando o convite. Amanhã, 10 horas da manhã, estamos de volta aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Até amanhã, Heitor, e aos ouvintes. Uma boa semana. E a partir de agora, o destaque do esporte passa pela nossa área. O Nossa Área, com o comando de Carlos Henrique, vai repercutir a partir de agora a vitória de ontem à noite. Horário maravilhoso que a CBF marca para o futebol, domingo, 8h30 da noite. Mas a Ponte venceu o Novo Horizontino por 1-0, subiu na classificação. Hoje tem Guarani, 8h15 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo que você acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, com todo o timaço de Carlos Batista. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, a gente volta amanhã às 10 e continue na Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você.